Mas combinei com a minha irmã e ela já estava me esperando. Estou muito cansada ultimamente. Sempre estou, aliás, nos últimos tempos não venho sentindo nada além disso. Cansaço. Desculpa. Mas eu preciso de meia horinha de sono. Você está pálida, tudo bem? Um pouco de enjoo, vai passar. Precisava dormir, descansar. A cabeça do tamanho de um balão, pesando. Abaixei as persianas, fechei a porta do quarto e deitei vestida sobre a cama. Uma zoeira persistente no ouvido, dormi de repente um sono como de tardes chuvosas. Sono de antigamente, quando eu sentia mais e pensava menos. Mas não chovia. Lembro da minha irmã espiando de dentro do quarto e dizendo algo sem que pudesse entender as palavras. Era já o mundo dos abismos inexplicáveis do adormecer. A porta se fechou novamente. Uma onda de alívio se espalhou a partir do meu peito. Enfim, só. Tenho de ir embora. Você está bem? A voz dela parecia vir de longe, mas cedo demais. Levantei-me, alisei a roupa. Ajeitei os cabelos, esfreguei o rosto sentada na beira da cama. Já vou. Tô melhor, obrigada. O barulho de um gaveteiro caindo, não havia necessidade de acender a luz. Conhecia todos os caminhos daquele cômodo. Andei no escuro até a porta. Abri e corri os olhos pela sala vazia, acostumada com claridade. Ao fechar a porta atrás de mim, reparei que ela ainda estava na cama. Deitada. Gozado como isso, me importava tão pouco naquele momento. Estava mais preocupada com o paradeiro da minha irmã. Não havia nem ouvia em lado algum. Só aqueles sons estranhos vindos da cozinha, como se estivesse derrubando todos os utensílios no chão. Onde você está? Já acordei, querida. Estou pronta. Silêncio completo. Saí arrastando o passo em direção à área de serviço e foi então que a vi, ou melhor, senti. Dei um grito em câmera lenta no centro da sala. Antes mesmo de me virar, sabia, adivinhava que ela estaria ali. Sentada no sofá do living, muito direita, com os braços largados ao longo do corpo, as mãos apoiadas no assento ao lado das pernas, descruzadas e inquietas. Quase machucava a maciez amorenada da pele em contraste com o veludo adamascado da roupa. As pernas finas, enfiadas em meias brancas e sapatinhos envernizados de boneca. Os cabelos negros presos numa tiara de cor igual ao vestido. Ar de bicho enxotado. Um pequeno ser repleto de medos absurdos e coragens bobas. Deixa eu te ajudar. Acho que bom, esquece. Nem sabia o que estava dizendo. Reagia aos torrentes afetos com que conseguia reunir de doçura gratuita. Ela não respondia, apenas ficava ali, balançando o tronco e as pernas. Às vezes se atirava para trás, como fazem os bebês. Para, por favor. Nossa, aquilo me desconcertou. Não conseguia impedir seus movimentos nem argumentar razoavelmente. Divaguei e fixava a tinta branca da parede descascada por alguma infiltração de umidade que parecia a ponto de se romper.
A natureza entrando na sala, pensei. Olha, me espera aqui, não saia. Vou buscar nossa irmã ali na cozinha. E a gente prepara uma coisinha gostosa para ela. Sim, essa era uma boa ideia. Pedir ajuda a alguém. Alguém que descobrisse alguma saída, ou que pelo menos tivesse um pouco mais de sangue frio diante daquela situação. Normalmente não pediria isso para ela, mas sempre seriam duas cabeças a pensar em vez de uma. Duas cadeiras de plástico frente a frente, separadas por uma mesa com um tampo de fórmica. A chaleira em cima da grelha do fogão. Afora isso, tudo mais estava revirado na cozinha. As gavetas arrancadas. Os talheres espalhados pelo chão. As travessas e as caçarolas em desvario. Como se cada coisa inanimada houvesse despertado do sono dos objetos. Minha irmã, ao lado da geladeira, com a porta escancarada, devorava uma taça de morangos. Ela sabe muito bem que esses morangos são meus. Não me importo que ela se sirva de qualquer outra guloseima, menos essa. Para o meu espanto, já sabia, sim. Por que tanta surpresa? Não podemos fazer nada quanto a isso. Mais cedo ou mais tarde, ela ia voltar. A sensação de lidar com uma rima de toras, rolando umas sobre as outras. Uma pilha de lenha instável, agrupada, sem lógica, por mãos apressadas. Cada pequeno movimento, a menor sacudida dela, mesmo a mais imperceptível, e a geringonça ameaçava desmanchar. Nada além de um castelo de cartas. Somente histórias. Histórias secretas. Das paredes, da voz do vento, sussurro das folhas na viração, um reencontro do antigo e do novo, improvavelmente. Uma história de resíduos depositada em estranhos. Feita de tudo aquilo que não se pode contar. Você ao menos podia ter poupado os meus morangos. Sabe o quanto eu gosto. Poupar, 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 poupar. Eu vou acabar com essa lenga-lenga. Os tempos mudaram, mana. Nós saímos daquele buraco. Às vezes eu tenho a impressão de que algumas coisas se perdem e outras nunca param de voltar. Reparei que o horizonte, para além das janelas da cozinha, se preenchia de gigantescas nuvens escuras. Definitivamente, por mais turbulento e caótico que tenha sido um começo de vida, ele se transforma com o tempo. E numa infância inexistente. Enquanto tal, passa a ser partilhado por essa outra comunidade fictícia, os irmãos, de sangue ou de criação.
desaparecidos, mortos, vivos. Consegui que ela me acompanhasse até a sala. Mas não antes de finalizar a travessa inteira. A menina continuava lá, sentada no sofá, como a deixara. Porém, seus movimentos haviam mudado. Agora ela balançava a saia, que pegava pelas bordas do regaço, levantando ao nível da cabeça e revelando o sexo impúbere. É a própria. É a mesma de sempre. Não mudou nada. Por onde você andou esse tempo todo? Olha, eu fiquei indignada. Que falasse assim de uma criança, ao mesmo tempo percebi o quanto era impróprio o gestual da menina. Quis intervir, mas temia atiçar mais ainda o ambiente. Às vezes, denunciar as coisas equivale a fixá-las para sempre. A pequena vagina se oferecia em intervalos de visibilidade e ofuscamento. Lisa, rosada, a penugem lívida, sem as pregas que os anos, os hormônios, o desejo imprimem os lábios. Desviei a atenção para um sofá revestido de curvinho, cujo forro de espuma apontava no canto descosido. Imediatamente o pensamento se acendeu como um letreiro luminoso na minha cabeça. Ainda sinto em mim. Deve haver algo pior na infância do que o momento no qual descobrimos nos pais a incapacidade, não só de cuidar de nós, os filhos, mas também deles mesmos. Do que sim me lembro bem foi a chegada naquela casa. Meu pai era a própria imagem do homem perplexo, abandonado, com 3 filhas pequenas para criar. Mudamos às pressas para o sobrado Requenguela, logo depois que a mamãe fugiu com um caminhoneiro. Na casa da nossa falecida avó, ela talvez esperasse livrar a família daquela doença contagiosa, a vergonha. Você está vendo as gracinhas dela? Foi assim, exatamente assim. Ela era só uma menina. Mas nós, mais ainda, sempre defendendo ela, não? Claro, você é boazinha, cheia de compaixão. Mas para mim a danada sabia muito bem o que estava fazendo. Ficava desse jeito, se balançando horas. Possuída, diziam. Dormíamos sobre as estopas num quarto sem luz, em que as tábuas do assoalho gemiam à noite. Tudo estralava naquele casarão. Na escola apontavam-nos ao longe as outras meninas. Diziam que as mães proibiam de convidar a gente para brincar na casa delas. O povo da cidade nos chamava de filhas do diabo, da diaba. Papai passava o dia bebendo nos botecos, voltava à tarde tropicando pela escada, até desabar na cama vestido, cheirando a mijo e morte da vovó. Durante muito tempo não tínhamos sequer uma garrafa de água na cozinha. Em vez de ficar falando mal da nossa irmã, bem que você podia me ajudar a fechar a janela, né? Não está vendo a tempestade chegar? As nuvens carregadas haviam se deslocado rapidamente, engolfando todo o horizonte visível. Exército sobrevoando o ruído branco da cidade. Corri em vão fechar as janelas. A névoa invadiu a sala com seu manto grosso, que não se desfazia em chuva ou garoa. Nada se decidia. Esta é você, a tarefeira, a que sempre resolve tudo. Inteligente, fofa, uma graça de pessoa. Olha, se não quer ajudar, pelo menos sai da frente. De que te adianta ser bonita? É amarga.
Parece que só vê o lado ruim das coisas. Ela é que era a mais bonita e inteligente de nós, fingiu-se de louca para trazer mais desgraça para as nossas vidas. Era bem o que a gente precisava naquele momento. Mais complicação e escândalo. Nunca consegui entender o perigo que tanta gente de bem enxergava na nossa família. Pobre e de estar calada. Pode ser que fôssemos muito azarados. Isso costuma apavorar os outros cidadãos. Às vezes penso que eles é que sempre estiveram certos. Talvez houvesse mesmo parte da maldade no nosso sangue, passando intacta de geração em geração. O fato é que um pastor resolveu tomar para si a missão de exorcizar a minha irmã mais velha. Passavam horas juntos rezando. Aposto que foi desse jeito que ela enlouqueceu aquele homem, levantando a saia para ele. Como é que tem coragem de dizer? Ela tinha só 11 anos. Estava assustada. Como eu e você, perdida. Nós só estávamos um pouco perdidos. Um pouco. Quer saber? Nunca houve esse nós que você tanto fala. Foi de caso pensado, ela deixou o pai saber o que acontecia. Ela perdeu a cabeça, papai matou o monstro errado. Sentia novamente o cansaço dos anos, não conseguia deter a explosão de ódio da minha irmã. A fumaça ocupava todo o apartamento. A menina não parava de se balançar. Ia atirar para trás, machucando a cabeça na parede. Voltei para o quarto. Quem sabe, dormindo, tudo aquilo passaria. Achei-me deitada exatamente como antes. Mas agora a menina estava sentada na beira da cama. Sabia que ela não iria embora. Tinha vindo para ficar. Estivera ali o tempo todo. Muito obrigado. Glamour Garcia, com vocês, fez uma leitura de um dos contos do livro. Então eu queria começar aqui os agradecimentos, porque nada se faz sozinho, ninguém consegue fazer nada sozinho. Quero agradecer a Taperá pelo espaço, pela generosidade, aqui na figura do Marcelo, do Antônio, desculpa. Acho que tenho que também agradecer muito a todo mundo que participou de alguma maneira, os ilustradores, o Rafael, a Gabriela Sacata, o Sérgio, que também foi diagramador, designer, o Totô, Tomás Barreira, que já saiu, já veio, já foi, né? Acho que todos eles contribuíram muito, abrilhantaram o livro e, além de tudo, as conversas que eu vou tendo com os amigos, do futebol, da vida, de tudo onde a gente se encontra aqui, porque é daí que a gente vai tirando a matéria para esses contos. O tema que une essas histórias que eu espero que vocês leiam e que depois comentem comigo, é o tema da transformação, dessa coisa que sempre está acontecendo, né? Com a gente, com a vida, com as coisas, tudo está sempre mudando. Era uma coisa que o Guimarães Rosa falava, o mais bonito na vida é que tudo muda, né? Então, esse signo da transformação é o que une todas essas histórias que eu contei nesse livro e que eu compartilho agora com vocês. A ideia é que... veja, a gente escreve um livro de duas maneiras, né? Ou quando a gente sabe muito sobre um assunto, ou quando a gente não sabe nada, né? Eu optei por essa segunda opção, né? Eu não sei nada do que está acontecendo, eu vou sentindo, vendo e ouvindo, né? O que as pessoas falam, as histórias que se contam à minha volta, as coisas que eu sinto também com todas essas mudanças que a gente vive.
Então, essa minha opção é pela metamorfose, pelas mudanças que a gente vai observando à nossa volta e que a gente tenta captar de alguma maneira. O João Quental, que é um crítico que fez a orelha do livro, ele fala que é um fragmento, o meu livro vai pelo fragmento, ele não é uma totalidade, eu não pretendo dar uma ideia de todas as transformações, de tudo o que está acontecendo, não é isso. É o fragmento das coisas que eu posso alcançar, das coisas que eu posso viver, sentir e compartilhar, né? Não há uma das inspirações para esse livro é um livro muito antigo, né, com 2000 anos de idade, que são as Metamorfoses, de Ovídio, né? Ele também é um livro de várias histórias e que de uma história, a ligação de uma história com a outra é uma transformação. Então, seres humanos, deuses, figuras mitológicas e vão se transformando em bichos, plantas, árvores, né? Então, cada história é ligada à outra pela metamorfose, né? Que é um livro que me influenciou muito, é um livro muito bonito, né? Ele mistura também ficção com realidade. Várias dessas histórias também trazem uma mistura de ficção com realidade, né? Mas elas tentam dar conta de uma realidade que é a nossa, que nós estamos vivendo. Eu não pretendo outra coisa, pretendo falar do meu tempo, da minha vida, das coisas que eu vou recolhendo aqui e ali. E, como eu já disse, deixei escrito na minha dedicatória para vários de vocês, eu quero muito ouvir as opiniões de cada um. Eu respeito muito o que as pessoas dizem, eu procuro melhorar. Eu quero contar cada vez melhores histórias e, para isso, eu preciso do público, que são vocês e que são o meu último agradecimento a todos que vieram. Agradeço muito. De novo, agradeço a Glamour Garcia, que fez essa leitura dramática de um dos contos, né, que chama-se A Menina Sentada. E muito obrigado a todos vocês.